a quarta parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes até o dia que trouxerdes a oferta do vosso Elohim. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas casas. Verso 15. Contareis 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao Shabat. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º Shabat, contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Eterno. Então este hiato entre Pessa e Shavuot, ele tem mandamento. E o mandamento, ele envolve uma oferta do período. Numa outra tradução, está dizendo assim: Adonai fala a Moisés para dizer: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando chegardes sobre a terra que vos dou, colhei sua colheita e conduzi o feixe no princípio de vossa colheita ao ministrante. Ele balança o feixe diante de Adonai para a vossa aceitação. O ministrante o balançará no dia seguinte ao Shabat. No dia em que balançardes o feixe, farei um carneiro intacto, filho de seu ano, como erguido para Adonai. Então, o feixe tinha como adicional um sacrifício de animal e um sacrifício e uma oferta de cereais agregada. Sua oferenda, 2/10 de sêmula misturada com azeite, fogo para Adonai, cheiro agradável. Sua libação, vinho, 1/4 de hin. Não comereis pão, nem grãos tostados, nem grãos de aveia, até o osso desse dia, até que tenhais conduzido o presente de vosso Elohim. Regra de perenidade para vossos ciclos, em todos os vossos habitats. Contai para vós. Observa a diferença do verso 15. Contai para vós, no dia seguinte ao Shabat, do dia em que conduzis o fecho do balanço, 7 Shabatot. Eles serão intactos. Até o dia seguinte ao 7º Shabat, contai 50 dias e apresentai uma nova oferenda a Adonai. Esse texto aqui, ele é a base toda do sacrifício oferecido entre Pessa e Shavuot, Páscoa e Pentecostes. Quando ele usa a expressão no princípio da vossa colheita, ele está se referindo ao 15º dia do mês de Nisan. Por quê? Porque é o marco de tempo natural na terra de Israel para a celebração da Páscoa e da festa dos pães asmos. Quando a cevada, que é um cereal, está maturado, está pronto para ser colhido, é normalmente o 15º dia do mês de Nisan. Então ele marca este dia como o início para que você possa trazer o primeiro que se amadurece no seu campo. Observa que ele diz assim: o ministrante o balançará no dia seguinte ao Shabat. Então, se o Shabat, quando a gente ouve a palavra Shabat, não é literalmente sábado nesse caso, é dia festivo. O dia festivo em questão é o 15º dia do mês de Nisan, que é um feriado, é um dia que não podemos trabalhar, que foi o dia que iniciou-se junto com a celebração de Pessa. 14º dia ao pôr do sol é o início do 15º dia. Então, nesse momento, é Yom Tov, é dia festivo, não se trabalha. Então, ele está dizendo que o ministrante balançará o feixe no dia seguinte ao descanso. Então, se vocês observarem, nós celebramos nesse ciclo a Páscoa na sexta-noite, nós passamos o Shabat todinho, que é o 15º dia, na noite de sábado, 15º para o 16º, nós fizemos a contagem do primeiro feixe do Homer. Então essa é a cadência. Quando ele diz assim, conduzir o feixe, em hebraico está escrito assim, Vahavetem et haomer. Então ele usa a expressão Homer. Então Homer no hebraico tem um sentido direto de feixe. Ele é uma medida de cereal que é apresentada conforme a liturgia da festa. O Homer, especificamente falando, ele é a 10ª parte de um éfa.
Está lá em Êxodo 16, versículo 36. Então ele é 10% de uma medida usada como uma medida contábil do cereal em caso de oferta, em caso de comércio. Como nós temos hoje o quilo, nós temos a tonelada, nós temos a grama. Antigamente era o efa, que era esta medida de cereal que era agregada o seu valor. Ele tinha por si só uma medida de maço de espigas de cevada, cujo equivalente era de 395 centímetros cúbicos. Então tinha uma medida perfeita desse efa. Ao pôr do sol do 15º dia de Nisan, balançava-se o Homer com o objetivo único de consagrar a colheita a Adonai. Então olha só que interessante. Olha como já começa uma quebra de paradigma, Jadir, para nós. Como é que nós fomos educados antigamente? Eu era abençoado, o que eu fazia, Léo? Eu ia e agradecia. Isso continua valendo. Mas na celebração do Sefirat HaOmer, existe uma peculiaridade. Você faz uma oblação a Adonai na forma da oferta de um feixe, para dizer assim, ó, tudo que eu não colhi ainda, que eu vou começar a colher agora, depende de ti para eu ser próspero. Então você já agradece antecipadamente porque você confia. Nesse processo já existe uma íntima relação criada entre ofertante e ofertado com o objetivo de ter uma adesão. Porque você há de convir, Leomar, se eu chego para o Ulisses e chego assim, Ulisses, ó, eu vou te dar aqui como garantia do campo que eu tenho para te oferecer. Eu estou tendo certeza, Ulisses, que tudo que eu te prometi, você vai receber. Então ocorre uma inversão no processo. Eu já dou a oferta antecipada antes de colher. Isso mostra uma singularidade de adesão. Por quê? Porque nós saímos de uma condição de peça, escravos do Egito, e estamos caminhando rumo ao Monte Sinai para receber a palavra de Adonai. Quem garantiu que a palavra de Adonai viria para nós em Shavuot foi o próprio Adonai. Então você já 49 dias antecipa a sua gratidão por ter sido liberto e ter a certeza de que você vai alcançar o mandamento. Que você vai alcançar aquilo pelo qual motivou Adonai te tirar de uma vida de pecado para uma vida de santidade. Então a contagem do Homer por si só, ela tem força de mandamento para nos fazer um com Adonai. Observa a situação. Eu não conheço Adonai, eu não conheço o mandamento e de repente eu sou arrancado de uma vida a qual eu clamei para sair. Alcoolismo, uma vida de prostituição, de adultério, uma vida de idolatria a deuses estranhos, e Adonai me arranca dali. Ou seja, eu estava condenado à morte num local que eu não desejei viver, e Adonai me tira daquele lugar. Já é exigido de nós, como gratidão ao Criador, e como promessa, juramento de que nós aderiremos a Ele, uma oferta antecipada. Essa é toda a questão do Sefirat HaOmer. A contagem do Sefirat HaOmer, ela não é uma expectativa, ela é uma certeza do que nós vamos receber. Por isso que ela é mediada pela questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Elohim. Quando nós vemos isso daí, a fé ela antecipa toda e qualquer benevolência que você possa receber da parte daquele a qual você está aderindo. Ou seja, Sandro, eu creio em Adonai. A minha certeza é tão grande que eu hei de receber tudo que ele prometeu que eu já oferto antecipadamente. Isso é algo que não se ensina. Nós vamos fechar com o Salmo 116, Leomar, é isso aí. Leomar já entendeu e compreendeu a questão. Porque se nós olharmos, qual é o merecimento que nós temos de ter saído do Egito? Eu fiz algo de bom, Léo, para ter saído do Egito? Eu mereci sair do Egito? Adonai diz que ele nos amou em primeiro lugar. E ali ele nos tirou de uma vida a qual nós estávamos condenados à morte. Isso daí eleva a dependência de gratidão que nós temos para com o Criador. E aí eu fui olhar uma questão muito interessante, que a gente colhe o campo para quê? Para subsistência. Se vocês olharem o mandamento aqui, diz assim, não comereis pão, nem grãos torrados, nem grãos de aveia, até o término, o osso desse dia, até que tenhais conduzido o presente de vosso Elohim. Você não tem direito a comer de um campo que você plantou, se você antes não consagrá-lo a
Adonai. Olha só que coisa. Vê se a gente não aprendeu diferente. Eu compro um apartamento, Léo, eu dou um churrascão para poder comemorar o apartamento que eu comprei. Aí lá no final do churrasco a gente lembra de fazer uma oração e agradecer a Deus por ter ganho o apartamento. Nós temos aprendido que quando nós somos agraciados por Adonai, nós primeiramente devotamos a Ele o que recebemos para depois usufruir desse bem. Isso é o princípio do Sefirat HaOmer. Ou seja, o mandamento, Léo, a partir do momento que eu saio do Egito, é inevitável, ele vai me confrontar. Se Adonai Ulisses não quisesse me confrontar, ele não me tiraria do Egito. Então a notícia é, Leomar, se eu disse assim, quero sair de uma vida de pecado, não tem como ficar no meio do caminho, Léo, ali naquela turma que... não precisa chegar ao Monte Sinai, né? Dá para ficar por aqui. Lembra das águas de Meribá ali, quando eles param? As águas de Meribá, não, as águas de Mara. Eles já ali estavam reclamando e por eles, se desse, Leomar, eles ficariam por ali. Por isso que diz que a mesa de Pêssah, lá em Coríntios, isso é claro também. Você senta à mesa para duas finalidades. Ou você senta para a consagração, ou senta para a condenação. Não tem corpo mole, né, nessa situação. E ali, essa questão do Salmo 116 é muito importante. Porque, assim, quando a gente vê lá Isaías 1, que Elohim fala que dele é tudo, o sangue, o bode, o touro, ele tem, se ele quisesse, ele ia lá pegava. A única coisa que a gente pode dar ao Eterno é o arrependimento. É uma vida de santidade diante dele, verdadeiramente. É o cálice da salvação. E aí o que acontece? Quando você vai ver o conceito de Sefirat, que a gente fala Sefirat HaOmer, o que é Sefirat? Sefirat é uma palavra em hebraico que ela deriva do verbo safar. O verbo safar, ele significa contar ou relatar. Presta atenção nesse detalhe, porque nós vamos trabalhar o conceito daqui a pouquinho de um sinônimo de safar, que significa também contar e relatar, mas com uma diferença muito pequena, mas que faz toda a mudança do contexto desse entendimento. Observa, de uma forma mais profunda, safar, ela derivando de uma raiz bem antiga, semítica, que precede o tempo de Abraão, podemos entender como medir, enumerar ou partir para uma viagem. Ou seja, se eu estou contando, é porque eu estou contando o início de uma caminhada de um lugar para chegar a outro. Nessas formas primitivas de uso desse verbo, o sentido aplicado ao verbo, ele evidencia o processo. Então olha só que bacana. Imagina o Leomar com uma bacia de laranja aqui. Aí o Leomar tem 30 laranjas, ele começa 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas, 5, 6. Ele está fazendo uma contagem aritmética. Isso daí não é safar. Isso é manã, é a outra raiz que nós vamos trabalhar. Quando o Leomar, ele pega a bacia de laranja e ele faz assim, primeira laranja, ele observa a laranja, ele sente o cheiro da laranja, ele mede o peso, ele mede as dimensões da laranja, ele avalia o que ele vai fazer com a laranja, ele está participando da contagem, mas se envolvendo num processo para uso desta laranja para algo. Isso é contar o Homer. É você fazer uma contagem matemática, sim, mas se envolvendo no processo pelo qual o Homer foi dado a nós, que é nos aproximar dos mandamentos. Ela para si é um relato da experiência de contar algo. Então existe uma diferença entre você experimentar a contagem e você simplesmente contar. Uma coisa é você celebrar Pêssah memorialmente, outra coisa é você celebrar Pêssah sacrificialmente. Lembra que nós trabalhamos esse conceito no último Shabat? E o interessante é que da raiz safar deriva a palavra sofer, que é o escriba, Léo. É aquele que experimenta o escrever da palavra de Adonai e ele vive aquilo que ele escreve. Então o que é o Sefirat HaOmer? É uma condução paulatina, diária, ao longo de 49 dias, para nos preparar e experimentarmos a libertação de Adonai até chegarmos ao Monte Sinai para recebermos as tábuas. A colheita do cereal na primavera, ela era marcada por uma dedicação do campo ao Eterno. Lembra que a gente não pode comer dela se antes não ofertar? Por que nós fazemos isso?
Isso aqui é uma outra questão que precisa ficar sedimentado na nossa cabeça. O campo é meu, Leomar. Eu plantei, eu arei, eu cultivei. Por que eu dedico ele antes a Adonai? O Salmo 24, ele responde a gente para dizer o seguinte: do eterno é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Adonai criou todas as coisas. Nós somos usuários provisórios de uma terra que Adonai nos deu. Se a partir do momento, e a gente pode perguntar assim, mas eu não tenho terra. Claro que você tem uma terra, todos nós temos uma terra. A nossa casa é a nossa terra. O trabalho onde nós lutamos e suamos para ter o nosso sustento é a nossa terra. Esta casa é uma terra. Tudo que nós produzimos em benefício nosso e do reino, ele pode ser compreendido como esta terra que está sendo arada, plantada e pronta para ser colhida para o nosso benefício. Benefício coletivo. E aí, quando nós olhamos isso daí, nós vamos entender por que antes de contar o Homer, ele estabelece a oferta do Rabicurim, a oferta das primícias. Por quê? Porque a nossa tendência como homens, naturalmente, seria nós aproveitarmos a oferta do campo para nós mesmos. Nós convidarmos os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que são mais próximas de nós, e nós fazemos uso daquele campo como nós fazemos no cotidiano. Sabe aquela coisa, eu vou inaugurar a minha casa, eu vou fazer uma viagem com o meu primeiro salário que eu recebi. O que Adonai está nos ensinando é que o primeiro salário ele tem que ser ofertado a Adonai. A primeira colheita de um campo, se é um filho, ele tem que ser devolvido a Adonai como uma primícia da sua vida com a sua esposa, devolvido a Adonai. Se eu recebo uma casa, por que não fazer um seudat e devolver a Adonai o benefício de ter recebido uma casa? Tudo isso daí traz sobre nós uma condição que inverte os valores que nós fomos ensinados. Porque o mandamento, uma das grandes funções do mandamento é mostrar diante dos nossos olhos onde está o equívoco moral da conduta de vida que nós temos. Porque nós não nascemos dentro do mandamento. Se eu nasci aprendendo A e a Torá fala B, a Torá precisa aparecer diante dos meus olhos para que eu entenda que A não é B e B não é A. E essa inversão ela pare de acontecer. Mas aí entra no que o Léo falou de manhã. É confessar o pecado, é reconhecer o pecado e não retornar à prática do pecado. Porque senão fica fácil. Eu subo e desço numa escada de relacionamento com Adonai e eu não tenho uma continuidade. Quando você vê a oferta da força do campo, ela significa exatamente a mesma coisa para os rabinos que o primogênito que é ofertado por uma casa quando nasce. Então, quando um filho primogênito nasce, a Torá diz o quê? Todo primogênito é meu, tanto de homens quanto de animais. Esta é a mesma força de mandamento para nós quando nós temos algo que nós colhemos daquilo que nós plantamos. O que nós primeiro colhemos pertence a Adonai. Porque a força foi dada por Adonai. Quem permitiu que nós tenhamos recebido a dádiva foi Adonai. Observa que dentro desta relação o Criador estabelece a dependência da criatura pela divindade. Eu começo a entender o conceito de que eu não sou Elohim, que existe um Elohim sobre a minha cabeça, porque ele determina o tempo, ele determina se a colheita vai vingar ou não. E uma coisa muito interessante é que quando nós olhamos isso à luz da festa de Páscoa, chegando a Shavuot, o que nós conseguimos compreender com isso daí? Que nós não tivemos o mérito de sair do Egito, nós não tivemos o mérito de receber a terra para plantar, e nós não temos o mérito de colher na terra. O mérito é todo de Adonai. Por isso cabe a nós retornarmos para Adonai, porque quando nós estávamos em Pessa, nós não tínhamos Adonai. A noite de Páscoa, um dos pontos altos da festa, é nós compreendemos a ausência de Adonai na nossa vida. E o que é a nossa vida sem Adonai? Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender a condução generosa de Adonai a uma relação com Ele, onde nós vamos conhecê-lo em intimidade. Só que aí cabe a nós colocar à frente de nós o tal presente para Adonai.
Nós temos que ser gratos o tempo inteiro por aquilo que recebemos sem merecimento. E interessante que quando a contagem do Homer começa no dia 16 do mês de Nissan, é onde nós realizamos o início da oferta das primícias. Por que isso? Porque quando nós começamos a colher o campo, qual é o cereal que está pronto para colher no 15º dia do mês de Nisan? A cevada. O trigo, que vai ser fonte de pão para nós, ele só é pronto, ele só é maduro para a colheita em Shavuot. Aí vem um outro ensino da parte de Adonai para nós. Nós saímos do Egito com uma subsistência mínima. Mas em 49 dias, Jadir, nós já estamos em condições de colher algo que faz produzir um alimento já com sustância. O pão de Shavuot, que vai ser oferecido em número de 2, ele simboliza as 2 tábuas da Torá entregues pelas mãos de Moisés, ele já é um pão fermentado à base de trigo. Porque ele já fala de algo que você conseguiu produzir no campo que você recentemente plantou. Como homem livre, eu já posso, Rogério, chegar diante de Adonai e dizer assim, eu tenho pão para oferecer. Shavuot, nós já somos obrigados a ensinar um pouquinho da libertação de Pêssah para as pessoas. Eu já sou obrigado a testemunhar a salvação de Adonai na minha vida, em 49 dias. E isso daí é indesculpável para quem viveu Pêssah. Quem não viveu Pêssah não tem como celebrar Shavuot. Se você celebrou Pêssah, algo você tem a falar do que era a sua vida antes e como você encontrou Adonai por meio dos mandamentos que ele te entregou. E isso é um negócio que dá um parafuso na nossa cabeça. Você sabe por quê? Porque quando nós somos apresentados ao mandamento, o mandamento ele é tão simples, fazer pão é algo tão simples. Acho que ninguém é impedido de fazer pão, né? Pão é uma coisa, matéria-prima, trigo, água, sal, um pouquinho de fermento. Todo mundo pode fabricar um pão. Uns mais bonitos, outros mais solados, né? Dependendo da habilidade que cada um tenha. Mas todos somos capazes de oferecer o pão. E interessante que olhando isso daí, essa contagem do molho, ela torna-se a conexão entre as 2 festividades. Só que uma coisa eu fiquei assim, me pegando com isso daí. Por que que em meio às 2 festas, eu vou começar a sair de uma condição que eu não faço pão e eu começo a entregar pão? É uma cadência de Adonai muito perfeita. Quando você olha o Sefirat HaOmer na sua essência, os 49 dias, nós vamos ver Yeshua falando sobre isso de uma forma muito simples de entender. Porque ele vai lá no mandamento de Deuteronômio, quando ele fala do sustento que Adonai dá a cada um de nós, e ele vai dizer assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que emanar da boca de Adonai. Vai lá em Deuteronômio, em Mateus capítulo 4, para vocês observarem isso. E Yeshua aqui está sendo tentado por Satanás no deserto. Ele está diante de uma prova para testemunhar para nós que nós não temos o que temer quando somos libertos em Pêssah, porque Adonai providenciará pão físico e Adonai providenciará pão espiritual para nós. Olha só isso que interessante. Esse exercício da festa do Sefirat HaOmer, da celebração do Sefirat HaOmer, ele é um treinamento que Adonai nos dá para entender que nós, para nos mantermos fora do Egito, vivos, nós dependemos integralmente de Adonai. O Sefirat HaOmer, ele quebra toda a altivez e toda a soberba nossa, que pode dizer assim, agora fora do Egito eu dou conta da minha vida. Não. A dependência ela é exclusivamente de Adonai. Olha o que Yeshua responde aqui, capítulo 4, verso 3. E chegando a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Elohim, manda que estas pedras se tornem pães. Ele estava em jejum no deserto há 40 dias. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que emana da boca de Elohim. Quando Yeshua está falando isso aqui, ele está falando para Satanás o seguinte, eu, como toda a humanidade, permaneço na presença do Pai por uma dádiva do Pai, não por merecimento próprio. Porque quando ele fala esses 2 versos aqui, ele está falando de Deuteronômio 8. Vai lá em Deuteronômio capítulo 8.
ele faz uma interpretação totalmente espiritual do mandamento de Deuteronômio no capítulo 8. E olha o que o mandamento fala para nós. Deuteronômio 8, do verso 1 ao 3. Todos os mandamentos, o que nós vamos encontrar em Shavuot? Mandamento. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Eterno jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Elohim te guiou no deserto estes 40 anos. Agora olha só onde é que pega. Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Olha o pão, ele introduz o pão, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Eterno viverá o homem. E Yeshua traz a interpretação do mandamento de Deuteronômio capítulo 8 a uma excelência outrora não vista. Porque ele diz assim: mesmo te provando, te humilhando e sondando o teu coração no deserto, não te faltaram duas coisas: pão físico e pão espiritual. Então a caminhada do Sefirat HaOmer é uma caminhada rumo à adesão a Deuteronômio no capítulo 8. Não faltará pão físico e não faltará pão espiritual. Só que eu lembro que o Léo volta e meia ele fala isso, mas continuamos no deserto. Aí que é o desafio. Em meio à privação, em meio à dificuldade, em meio muitas vezes ao luto, em meio às perdas, não vai faltar pão físico e não vai faltar pão espiritual. Como é que nós podemos dar uma garantia dessa a qualquer um de nós mesmos, se não pela adesão por parte do Criador? Quando a gente chega à Terra Prometida e a esperança, né, do Shabat de descanso que a gente busca ardentemente, a gente tem que lembrar de como o povo de Israel chegou a Canaã, que não se desgastaram as sandálias, nem se envelheceram as roupas, por causa do sustento do Eterno, pela misericórdia da parte do Eterno, pela adesão que ele suscitou, né, a cada um de nós nessa situação. Então essa esperança, expectativa que a gente tem que ter em relação ao sustento dele. E pegando o gancho do que o Léo falou, o que acontece? Ele dá o físico e dá o espiritual para nos manter. Só tem um detalhe: essa íntima relação entre o maná, que é o pão físico, e o sefirat, que fala de um pão espiritual, de uma contagem para nós recebermos a palavra de Adonai simbolizada pelo pão que cai dos céus. Veja que nós estamos indo diante de dois mandamentos, um físico e um espiritual: comer pão físico e digerir a palavra de Adonai na forma de pão. Observa em Josué no capítulo 5, versículo 9 a 12. Olha só que interessante isso aqui. Olha só. Enquanto nós estamos sendo adestrados a esta adesão ao Criador, vai cair pão físico e vai cair pão espiritual. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar assim: agora vocês têm que viver pela fé. Porque o pão físico vai parar de cair. Não cai do céu mais. 5, versículo 9 a 12. Josué 5, 9 a 12. Porque enquanto nós estamos indo diante do mandamento, nós ainda não temos campo para plantar. Mas a partir do momento que nós evidenciarmos o mandamento, guardarmos o mandamento, nós vamos receber terra para plantar e para colher. Então não precisa mais cair do céu. O exercício agora vai ser assim: em vez de eu olhar para o céu e ver o maná cair, eu vou olhar para a terra, eu vou crer que ela vai ser cultivada, que ela vai ser arada, que ela vai ser semeada, que ela vai ser irrigada, que o trigo e a cevada vão crescer e que eu vou colher nela. É muito mais difícil, Léo. Cair o maná fica fácil dentro dessa comparação, porque quem já viveu agricultura um pouquinho sabe que basta uma chuva para destruir o seu campo todinho. E nos 40 anos de deserto, o maná caiu fazendo sol, chuva, neve, sei lá o que foi que teve no deserto. O maná não faltou. O maná era uma garantia, David, que ia cair. Ó,
era como se pegasse o relógio, olhar para cima lá e falar assim, vai cair. Tum, o maná caía. Tum, o maná caía. Mas a questão do maná é para que nós fôssemos treinados a aderir e crer naquilo que Adonai prometeu. Mas a partir do momento que eu creio e eu estou em total adesão com o Criador, ele vai me exigir, Léo, um degrau a mais. Ele vai me dar uma terra para eu plantar. Fala, Leomar, que você queria falar? Não? Josué no capítulo 5. Observa isso aqui que interessante. Verso 9. Disse mais o Eterno a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Que festa que ele está trazendo à luz aqui? Pessa. Olha só, esse não é a mesma cadência que nós estamos no Sefirat HaOmer. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde. Então, aqui foi segundo os rabis, foi a terceira celebração da festa da Páscoa, a segunda fora do Egito. Porque ao longo de 38 anos, segundo os rabis, não houve celebração de Páscoa no deserto. Nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra. A gente só come do fruto da terra quando a gente faz o que? A oferta. Presta atenção. Pães asmos e espigas tostadas. Então aqui nós sabemos que se eles comeram as espigas tostadas e os pães asmos, é porque eles fizeram uma oferta a Adonai, no 16º dia. Olha o que aconteceu. E cessou o maná no dia seguinte. No dia 15, eles comeram do produto do campo que já tinha na terra. E no dia seguinte, ao pôr do sol, cessou o maná. Depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Aqui, quando ele fala dos frutos da terra de Canaã, é porque uma coisa, estudando isso daqui, eu aprendi que eu não sabia. Quando sempre falamos em festa das primícias, eu sempre achei, Léo, que as primícias eram as primícias dos cereais, tanto a cevada quanto o trigo, porque marca Pessa e marca Shavuot. Mas os estudiosos rabinos, eles dizem que a oferta feita no 16º dia do mês de Nisan, que é o primeiro dia do Homer, ela pode ser entregue até o último dia de Tabernáculos. Porque entra, Ulisses, na primícia o cereal plantado, mas o fruto da terra que tem em Israel caracterizado pelas 7 espécies também. Então olha só que interessante. Nós vamos encerrar um processo diante de Adonai em Shavuot, entregando a ele 2 pães, mas que a primícia que nós temos para entregar é: se o meu campo é cevada, eu entrego a primícia da cevada. Se o meu campo é trigo, eu entrego a primícia do trigo. Mas se eu plantei romã, eu entrego romã. Se eu plantei figo, eu entrego figo. Se eu plantei oliveira, eu entrego azeitona. Se eu plantei uva, eu vou entregar a uva. E assim por diante. Olha só que interessante isso. O Sefirat HaOmer, ele marca o início de uma festividade que vai terminar em Sukkot. Por isso que Léo falou, nós estamos em Páscoa, rumo a Shavuot, já vislumbrando o final do ciclo. Porque eu sou obrigado a dar fruto até o final do ciclo. Sabe por quê? Porque o trigo, ele só faz pão. É limitado. Mas aí eu tenho que ter no meu campo, Léo, figo, tâmara, romã, uva, azeitona. Eu tenho que dar frutos de forma que a minha vida ela sirva de fruto para que outros também possam se beneficiar dela. Qual é o mandamento de Shavuot que diz: não segue as margens do seu campo? A festa de Shavuot, ela é um marco da Tzedaká nas festividades bíblicas. Porque quando você colhe o seu campo, ele manda não colher a beira do campo para que o estrangeiro, o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, ele possa comer do seu campo. E isso vale, Leomar, para os campos frutíferos lá de Sukkot. Por isso que nós trabalhamos o conceito das 7 espécies de Israel. Porque Israel dá cevada, dá trigo e mais 5 espécies que só vão ser colhidas no final do ano.
o que nos obriga, Leomar, a sair de uma zona de conforto e ter o resto do ciclo todinho, Léo, aderido ao Criador e sabendo que vai dar fruto. Tem que dar fruto. Se eu disse sim a Adonai, o meu fruto não para em Shavuot. O meu fruto tem que seguir até Sukkot. Só que você sabe o que é o interessante disso tudo? Que antes de chegar em Sukkot, eu sou sancionado para saber se eu posso dar fruto. Aí entra Rosh Hashanah e Yom Kippur. Agora eu compreendi, porque eu sempre tive uma dificuldade. Por que as festas agrícolas não são em sequência? E as duas festas, né, que é Rosh Hashanah e Yom Kippur, que não são agrícolas, elas estão exatamente no meio de duas grandes festas. Porque eu preciso ter a aprovação dos céus, Leomar, para chegar em Sukkot e dizer, eu dou fruto. Senão, o meu fruto ele não é aceitado, ele não é aceito por Adonai. São os últimos frutos. Ele encerra o período da colheita, porque vai entrar o inverno. Inverno não se planta nada em Israel. Vocês estão entendendo o que é a contagem do Homer? É a marcação de um tempo onde nós estamos ansiando conhecer mandamento para dar fruto o resto do ciclo todo. Vocês lembram qual era o mandamento de Gênesis capítulo 1, quando ele cria as árvores no terceiro dia? Ele cria árvores fruto. Lembra que nós conversamos sobre isso, a diferença de árvore frutífera para árvore fruto? Na nossa tradução está lá árvores frutíferas. A árvore frutífera dá fruto uma ou duas vezes no ano. A árvore fruto, conforme o mandamento criacionista em Gênesis capítulo 1, ela dá fruto o ano todo. Olha só onde que chega a questão da festividade. Porque pode parecer, Leomar, que quando eu chego em Shavuot, eu venho aqui, Ulisses, eu balanço os dois pães, eu falo assim, ó. Né? Cumpri a primeira etapa, segundo semestre eu converso com a Adonai, né? Parece que a gente deixa um hiato em aberto ali, né, Rogério? Tá tipo assim, Elu, a coisa já começa a apertar, né? Os dias de Techuvá. Aí eu estou chegando a Sukkot, passando por Rosh Hashanah e Yom Kippur. Você sabe quando que é a colheita da uva? É em pleno verão, no mês de Tammuz, mais ou menos. Daí a pouco, a espiga de milho, no mês de Sivan, também já está pronta para poder ser colhida. A sequência normalmente é cevada, trigo, milho, uva. Aí começa, mais para o final, tâmara, figo, azeitona. Ou seja, nós somos convocados por Adonai a partir do dia de Shavuot a dar frutos até encerrarmos o ciclo. Mas Adonai ele é justo. Quando nós encerramos o ciclo em torno ali do mês de outubro, que é o mês de Tisrei, que encerra no dia 22 de Tisrei, né, Shemini Atzeret, que é o 8º dia de Sukkot, quando a gente encerra ali, que a gente faz assim, Hatorá, vocês observaram que tem um hiato de tempo entre receber a Torá e celebrar a alegria da Torá? A gente recebe a Torá aqui em Sivan, tá? Terceiro mês. Lá na frente, quase no término do 7º mês, nós vamos celebrar a alegria da Torá. Porque eu só posso celebrar a alegria de ter recebido o mandamento se eu fui sancionado favoravelmente diante de Adonai, porque eu dei fruto. Agora imagina se a gente ficar na contagem de Pesach Sheni. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? A gente não conta o Sefirat HaOmer. A gente pula uma etapa altamente importante de nós nos adaptarmos a esta adesão ao Criador para chegar em Shavuot, para dar fruto até o final de Sukkot. Isso é aquela contagem simples ali que a gente faz. Só aquilo ali. Um dia do Homer, 2 dias do Homer, 3 dias do Homer, 49º, 50º dia, Shavuot, festa de Pentecostes. E quando eu observei isso daí, aí eu entendi porque que um dos nomes da festa de Shavuot é Hag Atzeret, a festa da abstenção ou festa da conclusão. Porque ela conclui o nosso caminhar do Egito até o mandamento. Mas ela também inaugura o nosso caminhar rumo à colheita. Então não tem sossego entre Shavuot e Sukkot. Não tem. Nós precisamos nos disciplinar a entender que somos convocados a dar fruto o ciclo inteiro.
A única exceção para que nós não venhamos a dar fruto ao longo do ciclo é uma só. Se nós não tivermos saído do Egito e sido confrontados com os mandamentos. Então a minha vida ela é a mesma. Ciclo após ciclo. Eu continuo refém do Egito, eu continuo refém do pecado, eu não me aproximo da Torá de Adonai. Não me aproximando da Torá de Adonai, eu não dou fruto. Eu não dando fruto, eu caio naquela legislação que Yeshua diz: a árvore que não dá fruto, ela é cortada. É o clamor do salmista no Salmo 90, quando ele faz referência a Shavuot, ou melhor, a contagem do Homer. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Esse é o clamor do salmista, para que ele alcance essa sabedoria que você está nos falando. No final do Salmo, ele diz assim: apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a graça do eterno nosso Elohim, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. O clamor é esse: confirma todo o trabalho que nós fizemos, dando fruto, colheita. Confirma se nosso trabalho foi realizado. Ele clama para que o Eterno confirme. Por isso que ele pede Salmo primeiro, 90, né, é o Salmo 90. Por isso que ele pede para que nos ensine a contar os nossos dias, para que nós possamos ser aceitos no final do ciclo e confirmar a obra das nossas mãos. Por que o maná para de cair? Porque nós temos que amadurecer na presença de Adonai e não sermos mais sensibilizados a, entre aspas, uma comodidade de esperar cair do céu. Isso aí. A gente sai da condição de passivo, que ele trabalhou hoje de manhã, onde o pão cai e eu me beneficio. Eu não fiz nada, meu serviço foi lá colher e comer. E eu começo agora a ser um fornecedor de comida. Ele inverte a nossa condição, desde que nós passemos etapa por etapa dentro deste ciclo que nos é convidado. O maná ele é dado inicialmente lá em Êxodo capítulo 14, 16, eu acho. Ele fala assim 16. 16, não é isso? E ele fala assim que ele vai dar o maná para provar se nós andamos ou não na Torá do Eterno. Esse foi o princípio básico para que você... Deuteronômio 8, que nós lemos aqui agora, para provar o nosso coração. Para provar o nosso coração. Dentro de uma terra hostil, onde você não tinha como trabalhar a colheita, onde você não tinha como plantar. Esse não ter como plantar, porque Israel não teria tempo para plantar, né? Ele teria que passar todo o ciclo ali no deserto. Quando ele entra à terra, onde ele pode colher, onde ele pode plantar e colher, o maná é cessado. Agora você vai passar por tempos hostil também, mas você vai ter que se esforçar para dar frutos. Foram 17 anos em combate na terra para que a terra fosse livre e eles pudessem plantar sossegados. Isso. Lembra que o nome... que regar, vocês têm que cuidar para vocês darem a comer para vocês e para os outros. Olha a mudança de contexto de uma vida onde nós éramos errantes, Jardim da Penha, Ilha de Santa Maria, Ladeira São Bento. Aqui ele disse, Rehovot. Aqui ele nos deu terra. O mandamento do plantio, ele se inicia quando você adquire a terra. Olha só em que condições que nós estamos. E por que o maná para? Olha o que significa maná. Maná é uma palavra hebraica que deriva de uma raiz chamada manã. Manã significa contar, enumerar, relatar, designar ou separar. Mesmo sentido de sefirat. Mas olha a diferença. Ele ocorre em paralelo com o verbo safar, que é de onde vem sefirat. Seu uso mais comum é voltado para uma contagem exclusivamente aritmética. É uma laranja, 2 laranjas, 3 laranjas. Não te exige viver a experiência do contar. Por isso que o maná precisava cair, Léo. Porque eu só fazia assim, ó.
Comi. No outro dia, eu não vivia a experiência de fazer o maná crescer na terra, colher para eu poder comer. Então ele fala, agora vocês têm terra, então o maná para e vocês vão aprender a ser ativos no trabalho e no relacionamento comigo, e vocês vão aprender a plantar. Ele tira a gente de uma situação cômoda. Por isso que lá em Peça, o Eterno, há 2 ciclos falou conosco. Não é reclinado, porque eu ainda não dei descanso a vocês. É em pé e em marcha. Lembra a 4ª pergunta das crianças que modificou? O momento com Adonai hoje é de uma posição ativa. Nós temos que ter iniciativa para cumprir o mandamento. O mandamento já não vai recair sobre nós confortavelmente, como o maná caía. Nós temos que procurar cumprir e guardar o mandamento. Nosso mandamento está longe, está lá. A Bíblia diz que a palavra de Adonai não está longe de nós. E olha que interessante. Um exemplo clássico do uso da raiz manã, que significa simplesmente contar e não vivenciar a contagem, é o censo que Davi faz em 1 Samuel capítulo 24. Por isso que ele peca, Léo. Eu fui entender parte do problema de Davi ali com essa definição. Porque Davi contou simplesmente para uma aritmética que daria a ele a capacidade de dizer, eu tenho um grande exército. Ele só fez isso, por isso foi pecado diante de Adonai. Ele não fez um sefirat em Israel, ele fez um manã, ele contou. Era cômodo para Davi, ele estava passivo ali. Eu tenho 100 mil guerreiros aqui, 250 mil ali, ele simplesmente contou. Por isso Adonai vem com aquela violência sobre Davi, trazendo 3 formas de punição. Olha lá o capítulo 24 de 1 Samuel depois para vocês verem. Por isso que muito provavelmente o Salmo 30, versículos 6 e 7, é o salmo que Davi ele canta junto com seus salmistas em consequência do pecado de ter contado um censo não autorizado por Adonai. Porque ele contou para ele, sem sentido nenhum. Agora, observa uma diferença. Nós estamos falando de uma contagem de tempo dentro de um processo evolutivo com Adonai, onde nós saímos de uma condição de pecado para chegarmos a uma condição de sermos donos de terra com direito à colheita. Observa no mandamento de Deuteronômio, capítulo 16, abre lá para vocês verem uma particularidade nisso aqui. Olha como que à medida que nós nos envolvemos com Adonai e com seus mandamentos, como que se torna a nossa vida diante de Adonai. Olha só. Deuteronômio capítulo 16, olha o verso 3. Presta atenção. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerá pães asmos. Ele já está falando da terra que o Eterno vai dar. Pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Os rabis afirmam que o mandamento de Peça dado para ser celebrado em posse da terra, no capítulo 16 de Deuteronômio, ele é um mandamento que emana luto. Porque ele te faz lembrar de um tempo onde você não tinha Adonai, você não conhecia os mandamentos e você não tinha terra, você era um homem escravo. Então você celebra Peça, Léo, num tom de luto, alegre, mas com luto, porque te faz lembrar do seu passado. Olha o verso 11, ele já vai falar de Shavuot. Olha só como que a contagem do Sefirat HaOmer, a gente precisa ansiar e desejar que ela acabe. Presta atenção por quê. E te alegrarás, olha o início do mandamento, e te alegrarás perante o Eterno teu Elohim, tu, teu filho, tua filha, teu escravo, tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar em que o Eterno teu Elohim escolher para ali habitar, habitar o seu nome. Aqui ele já está falando do mandamento de Shavuot. Ele já vem vinculado a uma alegria, porque você deixou para trás Peça, você saiu do luto, e você já pode oferecer um pão, produto simples que Adonai te exige na saída do Egito.
Agora olha o verso 14 e 15. Olha o que ele vai falar da festa de tabernáculos. E na tua festa alegrar-te-ás tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro de tuas portas. Olha como ele é abrangente. 7 dias celebrarás a festa ao Eterno teu Elohim, no lugar que o Eterno escolher, porque o Eterno teu Elohim há de te abençoar em toda a tua colheita. Ele há de te abençoar. É o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos indo rumo a uma contagem onde nós já dissemos assim: Adonai, toma a oferta porque eu sei que tu vais me abençoar. É a antecipação de todas as coisas. Aí ele diz que ele há de te abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos. Por isso certamente te alegrarás. Nós não temos uma música que a gente canta em tabernáculos que nós teremos dupla alegria? Nós nos alegraremos 2 vezes. É conhecido como a festa do tempo de alegria. É Zimpateno, não é isso? Que tem uma música que a gente canta. Zemateno, né? Isso. Este é o tempo de alegria. É Sukkot. Por que é Sukkot? Porque nós temos a alegria dobrada. Ela é dobrada porque nós chegamos ao fim do ciclo. Adonai cumpriu tudo que prometeu. Nós demos fruto, nós colhemos, nós nos sustentamos, nós sustentamos a outros com a palavra de Adonai que chegou a nós. E nós agora podemos, Léo, aguardar as chuvas para o próximo ciclo. Então você se alegra pelo ciclo que encerrou e pelo ciclo que vai começar de novo. Porque começa em novembro as chuvas, entra o inverno em Israel, a semente fica escondida no solo. Quando o degelo em fevereiro começa a acontecer, a semente brota, a cevada e o trigo começam a subir. Estamos de novo em Pessa. Estamos de novo em Shavuot. Isso é o Sefirat HaOmer. Ele nos prende num tempo diante de Adonai. Agora, uma coisa que me deixou muito encasquetado foi o Salmo 116, que o Leomar lá no início quase me antecipou, né, quando você falou do Salmo 116. Observa o que o salmista ele fala aqui. O Salmo 116, ele nada mais é do que uma narrativa do homem que sai do Egito rumo à presença de Adonai, rumo a herdar uma terra e ter um campo para plantar. Observa a narrativa do Salmo 16. Até o verso 12, olha a inversão que o salmista vai fazer, presta atenção. Olha a declaração do salmista. Amo ao Eterno, pois ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Olha a situação que ele estava. Os cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Isso aqui não é a mesma situação do que estávamos em Pessa, presos no Egito, aguardando Adonai. Aí olha o que aconteceu. Então invoquei o nome do Eterno, dizendo: ó Eterno, livra minha alma. O clamor dos filhos de Israel foi ouvido de dentro do Egito. Piedoso e justo é o Eterno. O nosso Elohim é cheio de compaixão. O Eterno protege os simples. Quando eu estava abatido, ele me livrou. Retorna, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Eterno te fez bem. Pois tu, Eterno, livrastes a minha alma da morte. Olha a peça acontecendo em meio ao salmo. Os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Eterno na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estou muito aflito. E na minha perturbação disse: todos os homens são mentirosos. Olha a virada que ele dá agora no tom que ele usa. Que darei eu ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Ele já reconhece de dentro do cativeiro que Adonai o livrou da morte e que ele está indo rumo à vida. Que darei eu ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Olha só o versículo 13. Tomarei a taça da salvação e invocarei o nome do Eterno. Pagarei os meus votos ao Eterno na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Eterno
a morte dos seus santos. Ó Eterno, deveras sou teu servo, filho de tua serva. Soltastes minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Eterno. Pagarei os meus votos ao Eterno na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Eterno, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Eterno. Quando o verso 13 diz: tomarei a taça da salvação e invocarei o nome do Eterno, eu estudando, existe um comentarista que diz a seguinte frase. Esta frase do versículo 13 era a frase a qual o homem usava quando ele trazia a oferta do Rabicurim diante de Adonai. Quando ele vinha mover o molho, Léo, das primícias do campo para entregar a Adonai, ele dizia: a taça da salvação eu alcançarei e o nome do Eterno eu proclamarei. Esta proclamação do versículo 13 aqui, ela era a proclamação de todo aquele que chega a Shavuot, mas passando por um período de adesão ao Criador, tendo certeza do resultado daquilo que ele está ainda por viver. Então, quando o homem vinha do campo dele com o feixe de cevada na medida do homer para fazer a oferta de cereal ao Eterno, ou a do trigo ou a da cevada, ele pegava uma taça, ele erguia a taça e ele libava a taça diante de Adonai, sabendo que tudo depende de Adonai, que bastava ele aderir, que todo o resto que viria pela frente estaria nas mãos de Adonai. Se nós olharmos à luz da palavra, é muito mais simples viver dependendo do maná. O maná ele é cômodo, o maná ele é garantido. Para o maná cair não dependia da adesão de Israel. Era uma prova de que Adonai era rei. Ele dizia: não faltará para vocês o maná. Mas não dependia, não era vinculado a uma adesão do Criador. Tinham pessoas ali que criam, tinham pessoas que não criam e o maná continuava caindo. Faltou para alguém, Léo? Na história da Bíblia, não tem. A Torá oral também não fala que faltou maná um dia sequer. Mas a destruição do campo, ela está prevista se nós nos desviarmos da palavra de Adonai. Pois não. Fala alto. Enquanto nós não temos terra, nós não temos a palavra de Adonai sendo semeada dentro de nós para nós darmos fruto, nós dependemos do maná. Porque ela cai sobre nós como um sustento básico e mínimo ao longo de um tempo que você está se preparando para aderir a Adonai. O que nós lemos em Deuteronômio 8? Não faltou maná, mas eu estava com vocês no deserto para sondar e provar e para humilhar vocês. Ou seja, enquanto eu estou no processo de me integrar a Adonai através da adesão, o maná cai para um sustento, para um subsídio. Uma espécie de cesta básica para eu me manter, Léo. Porque ela é passiva, ela vem de alguém que tem para mim que não tenho. A partir do momento que eu intimamente me integro à casa de Adonai e aos seus mandamentos, eu recebo a palavra de Adonai semeada dentro de mim. Eu preciso cultivá-la dentro de mim para que ela dê fruto para mim e para quem estiver ao meu redor. Isso é a tzedakah que Léo falava. Óbvio que eu não estou dizendo, Léo, que a gente não tem que entregar cesta básica. Isso daí é óbvio do óbvio do óbvio. Mas a tzedakah que nós precisamos fazer para com aqueles que não têm Adonai, o pobre, o humilhado, que a palavra diz que nós temos a tendência a ter pena daquele cara que mora debaixo do viaduto. Sim, nós temos que ter misericórdia dele. Ele precisa de comida, ele precisa de roupa, ele precisa de um lugar para dormir. Mas e a quantidade de pessoas ao nosso redor que não tem o pão que cai do céu, que é a palavra de Adonai para nós? Isso daí nós não temos como negar que é uma tzedakah essencial para nós fazermos. E Yeshua se intitula como eu sou o pão que cai do céu. Então ele é aquele princípio básico que eu preciso para me manter no deserto. Mas ele também diz, eu sou a videira e vós sois os meus ramos. Ele também se intitula aquele que é o dono do campo, que é o fruto que dá no campo. Ele é tudo.
Vocês entenderam o que eu estou falando? Yeshua, para quem está começando a conhecer mandamento, ele é o pão, ele é o sustento básico que nós precisamos, mas quando nós tivermos campo, ele se torna uma videira frutífera para nós. E nós derivamos dele, a palavra emana dele, no campo plantado dentro de nós. O Sefirat HaOmer, ele é isso aí. Ele aponta para nós a dependência divina que nós temos, seja qual for a nossa situação. Se a nossa situação ainda for começar a contar o Homer sem o entendimento do que ele significa, o maná do céu cai, até que, se nós já estamos na fase de ter o campo, a palavra já entrou no meu coração, eu já estou em condições de dar fruto, o maná para de cair e eu já sou um campo pronto para colheita. Essa é a situação. O que nós precisamos entender é que tanto um caso quanto o outro convergem para o mesmo lugar, para a adesão ao Criador. E isso que o Sefirat HaOmer vai trazer é um exercício de adesão ao Criador ao longo de 49 dias. Eu sei que, Pai, o meu campo vai florescer. Eu sei que o campo vai florescer. Eu sei que o campo vai florescer. Toma aqui a oferta antecipada. Quem é que faz isso nos dias de hoje? Quem é que entrega na forma de penhor desta forma? Isso é o Sefirat HaOmer. Nós precisamos ter a consciência que nós estamos numa caminhada rumo a um processo inevitável. Se nós declaramos com a nossa boca que deixamos uma velha vida para trás, estamos rumo a uma nova vida, saiba que o mandamento vai nos confrontar. E a partir do momento que ele nos confrontar, o mandamento ele vai exigir de nós que nós o conheçamos e o cumpramos na essência a qual ele é dado para nós a cada dia. Não tem como escapar. Não tem. Eu lembro do Ulisses falando uma vez aqui, ele ensinando, Moisés sobe o monte, consagra o monte, e o povo fala assim, vai no nosso lugar, né, Ulisses? Era uma tentativa humana ali, Léo, de dizer assim, eu não tenho condições de ir. O mandamento, ele é santo demais para mim, para eu aderir. Porque a convocação inicial era para que todos se achegassem ao monte. Eles mandam um representante. Com o que ele volta de lá, Ulisses? Com 2 tafas. Tudo bem, vocês não quiseram ir, né? Mas está aqui. Tem 10 palavras aqui para nós obedecermos. E daí derivou todo o resto da Torá para nós. Isso é Shavuot. Se isso não fosse verdade, ao momento, Ulisses, que eles disseram assim, vai tu no nosso lugar, o mandamento não teria chegado a eles. Mas hoje, está acessível a todos. Todo mundo tem uma cópia da Bíblia, todo mundo tem uma Torá, tem no celular, tem na mão, tem na internet. A Torá chegou a todos. Somos indesculpáveis diante de Adonai. E hoje à tarde, Neokleber, quando você for contar o Homer, é você que vai fazer? Você já sabe da responsabilidade que você tem de contar e experimentar a contagem do Homer na sua vida. Todos nós precisamos anseiar, desejar que Shavuot chegue. Mas nós não podemos pular a etapa de nos preparar para a adesão que será feita em Shavuot. Uma das coisas que os rabis ensinam muito é que Shavuot é um casamento entre a humanidade e Adonai. Quando nós formos falar de Shavuot, nós vamos entrar nisso. Um matrimônio santo e perfeito que Adonai promove para nós. O Sefirat HaOmer pode ser enxergado por muitos como um noivado. Uma preparação para chegar ao casamento. Uma santificação para chegarmos à presença de Adonai. Amém? Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde. E nós agradecemos muito ao Eterno por esse Shabat. Tem sido um Shabat maravilhoso. Tem sido um Shabat com experiências maravilhosas desde a hora que ele começou até a presente data. Muito obrigado, Pai. Sustenta a nossa vida em adesão a Ti, dia após dia, contando o Homer em nossos lares e aqui na Tua casa, para que nós não venhamos, ó Pai, a cair, Pai, no erro de acharmos que seremos poupados de conhecer e viver os Teus mandamentos. Leva-nos para a Tua presença, mantenha-nos unidos a Ti até o fim, até o dia que o fôlego do nosso pulmão se acabar e o Eterno nos recolher para si. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.